As mudanças e modernizações trazidas pela República beneficiaram basicamente as elites e as classes médias das cidades. Para a grande maioria dos brasileiros, moradores da área rural, a miséria, a exploração e a falta de assistência por parte do governo não se alteraram com o novo regime. Para o povo pobre do Nordeste, em especial o final do Império, os primeiros tempos da República foram épocas muito difíceis, pois a decadência econômica e as secas periódicas diminuíram as possibilidades de trabalho e levaram milhares de famílias à miséria. Esquecida pelas oligarquias dominantes e oprimidas pelo poder dos coronéis, as populações do sertão nordestino procuraram no cangaço e no fervor religioso refúgio para a miséria e a injustiça. O cangaço, surgido na época do Império, difundiu-se com a Grande Seca de 1877. O cangaceiro era o homem do povo que se tornou fora da lei, como forma de vingança por ofensa, desonra ou injustiça cometida por fazendeiros ou policiais contra ele ou sua família. Bandos de cangaceiros, com 3 a 100 homens armados, perambulavam pelo interior nordestino, atacando fazendas, povoados e cidades, em busca de armas, munição, dinheiros, cavalos, mantimentos, bebidas, roupas e outros. Por assaltarem, de preferência, os ricos e as autoridades, e algumas vezes darem aos pobres partes do que roubavam, os cangaceiros eram vistos pelo povo como justiceiros e heróis. Sua origem, atitude e objetivo de luta tornaram-nos bandidos sociais, mas alguns cangaceiros prestaram serviço para alguns fazendeiros e negociantes, que eles pagavam para eliminar ou prejudicar adversários. Buscando conforto espiritual para seus problemas, muitos sertanejos se voltaram para a vida de devoção, seguindo os ensinamentos de alguns líderes religiosos. Um desses líderes foi o padre Cícero Romão Batista, de Juazeiro, no interior do Ceará, cujas fervorosas pregações impressionaram o povo da região. Em 1889, um fato extraordinário deu-lhe fama de santo milagreiro. Desde então, milhares de pessoas se dirigiram ao pequeno povoado, à procura do patincício. O aumento populacional de Juazeiro trouxe o crescimento do comércio e das atividades agrícolas e artesanais. O povoado virou município e Padre Cícero foi seu primeiro prefeito. O prestígio que tinha junto ao povo fez do sacerdote um importante chefe político, respeitado por coronéis locais. Tornou-se também um rico latifundiário, dono de fazendas e sítios. O milagre de Padre Cícero foi que durante a comunhão a hóstia dada a uma beata por ele teria se convertido em sangue. No início do século XX, os pregadores percorriam o sertão, anunciando a chegada de novos tempos, sem fome e sem opressão, tempos de paz, justiça e felicidade. Eles comoviam a população e ganhavam seguidores. Um desses líderes messiânicos foi Antônio Conselheiro, que começou a pregar em 1870 e, em pouco tempo, reuniu centenas de fiéis, impressionados com suas palavras, sua conduta piedosa e sua fama de homem santo. Durante mais de 20 anos, ele peregrinou com seus seguidores pelo interior do Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, pregando e reformando igrejas e cemitérios. Em 1893, decidiu fixar-se na região de Canudos, na Bahia, e ali fundou a cidade de Belo Monte. Os moradores levavam uma vida simples, mas sem miséria e fome. Plantavam milho, feijão, mandioca, batata e cana, e criavam cabras, obtendo leite, carne e couro. Cada família entregava 1/3 do que produzia para o sustento da comunidade. Canudos chegou a ter cerca de 25 mil habitantes. Era uma grande massa de pobres do sertão, trabalhadores rurais sem posse. Os fazendeiros e os coronéis baianos ficaram assustados com a perda de mão de obra barata e com a diminuição de seus currais eleitorais. Os jornais divulgavam que Canudos era povoada por fanáticos perigosos e que Conselheiro era monarquista e, portanto, uma ameaça à República.
Conselheiro atacava a República, culpando-a por todos os males, criticava o casamento civil e os novos impostos municipais, chegando a queimar ordens de cobrança fiscal, e pregava o retorno de Dom Sebastião. As autoridades religiosas também temiam o prestígio popular de conselheiro e concordaram que era preciso acabar com o movimento de fiéis à sua volta. De novembro de 1896 a outubro de 1897, diversas expedições militares, cada vez maiores e bem mais armadas, foram enviadas para Canudos. Os seguidores de Conselheiro resistiram com bravura, usando armadilhas e organizando ataques de surpresa. Para o governo, destruir Canudos virou uma questão de honra. Em setembro de 1897, Canudos foi cercada e bombardeada. A cidade resistiu por 12 dias, até ser inteiramente arrasada. Calcula-se que, no total, morreram 10.000 pessoas. Foi um dos mais sangrentos conflitos armados no Brasil. Em 1969, as águas da barragem de Cocorobó inundaram as ruínas de Canudos. A população foi transferida para outro local, também chamado Canudos. Na época de secas prolongadas, o recuo das águas faz aparecer a ruína das vilas de Antônio Conselheiro. Poucos anos depois da destruição de Canudos, surgiu outro movimento messiânico, desta vez do sul do país, em uma área disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná, por isso chamada de Contestado. Nessa região, os coronéis expandiram suas fazendas de gado e de erva mate, expulsando poceiros e indígenas. A situação se agravou ainda mais a partir de 1910. A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, que passava pela região do Contestado, desalojou centenas de famílias que moravam na região. Quando a obra terminou, os 8.000 trabalhadores contratados foram demitidos e, na mesma época, uma grande empresa norte-americana adquiriu 180.000 hectares de terra para explorar madeira na região, expulsando mais famílias e arruinando os pequenos serradores madeireiros locais. Oprimidos pelos coronéis e expulsos de suas terras, os trabalhadores buscaram conforto nas pregações de beatos, que perambulavam pela região, profetizando o fim do sofrimento e o início de uma nova era, sem fome e nem miséria. Um deles, o monge José Maria, causou forte impressão no povo ao anunciar a proximidade da Guerra de São Sebastião, que levaria ao fim do mundo. Criticando a República, José Maria dizia-se escolhido por Deus para construir a terra, a monarquia celeste. Em agosto de 1912, José Maria e centenas de seguidores se fixaram no povoado de Taguaraçu, em Santa Catarina. Incomodados com aquela aglomeração popular, os fazendeiros locais pediram ajuda ao governo, acusando os fiéis de monarquistas. Ameaçados pela política, os crentes se afastaram e seguiram para os campos de Irani, no município paraense de Palmas, onde se instalaram, mas foram perseguidos e atacados por tropas da polícia militar paraense. José Maria e muitos fiéis foram mortos. A morte do líder não extinguiu o movimento. Acreditando na ressurreição de José Maria, os crentes se organizaram ao redor dos videntes, que diziam receber instruções do monge. Milhares de pessoas aderiram ao movimento, formando numerosos redutos de vilas santas. Os crentes usavam a cabeça raspada e se autodenominaram pelados, em oposição aos governistas, os peludos. A repressão policial e militar também cresceu. Em 1913 e 1915, forças policiais de Santa Catarina e do Paraná, reforçadas por capangas dos coronéis e tropas do exército, atacaram os redutos com canhões, metralhadoras e até aviões. A guerra levou ao extermínio dos crentes. Não há um cálculo seguro das baixas. As estimativas vão de 3.000 a 20.000 civis mortos. Logo após, em outubro de 1916, os governos de Santa Catarina e Paraná assinaram um acordo de limites, pondo fim ao contestado. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, capital da República, apesar de possuir belos palacetes e casarões, tinha graves problemas urbanos, rede insuficiente de água e esgoto, coleta precária de lixo e cortiços superpovoados.
Nesse ambiente, proliferaram muitas doenças, como a tuberculose, o sarampo, o tifo e a hanseníase. Sobretudo, alastravam-se as grandes epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica. Decidido a sanear e modernizar a cidade, o presidente Rodrigues Alves deu plenos poderes ao prefeito Pereira Passos e ao médico Oswaldo Cruz, então diretor da Saúde Pública, para executarem um grande projeto sanitário. O prefeito pôs em prática uma ampla reforma urbana, que ficou conhecida como Bota Abaixo, por causa das demolições dos velhos prédios e cortiços, que deram lugar a grandes avenidas, edifícios novos e jardins. Milhares de pessoas pobres foram desalojadas à força e viram-se obrigadas a morar nos morros e na periferia, dando origem às favelas dos morros da zona sul da cidade. Oswaldo Cruz criou as Brigadas Mata-Mosquitos, grupos de funcionários do serviço sanitário, que invadiram as casas para desinfecção e extermínio dos mosquitos transmissores da febre amarela. Iniciou-se também uma campanha de extermínio aos ratos, transmissores da peste bubônica, espalhando raticida pela cidade e mandando o povo recolher o lixo. Para erradicar a varíola, Oswaldo Cruz convenceu o Congresso a aprovar a lei da vacina obrigatória, de 31 de outubro de 1904. A população estava aturdida e descontente. A cidade parecia em ruínas. Muitos perderam suas casas e outros tantos tiveram seus lares invadidos pelos mata-mosquitos, que agiam acompanhados por policiais. Os jornais da oposição criticaram a ação do governo e falaram de supostos perigos causados pela vacina. A aprovação da lei acabou sendo o estopim da revolta. Entre os dias 10 e 16 de novembro, a cidade virou um campo de guerra. A população, exaltada, depredou lojas, virou e incendiou bondes, arrancou trilhos, quebrou postes e atacou as tropas da polícia com pedras, paus e pedaços de ferro. A reação popular levou o governo a suspender a obrigatoriedade da vacina e a decretar o estado de sítio em 16 de novembro de 1904. Centenas de pessoas foram presas e muitas deportadas para o Acre. A rebelião foi contida, deixando 30 mortos e 110 feridos. Bom, aqui nessa aula trabalhei com vários temas aí, principalmente os temas que fizeram diferença nesse período aí que nós estamos estudando. Então falei aí da questão do cangaço, que foi um movimento muito importante para o Nordeste, a questão do Padre Inciso. Então esse movimento dos messiânicos fez uma modificação muito grande no interior do Brasil. E aí nós temos também aparecendo a questão do contestado. Essa questão da revolta do contestado, nós vamos ter aí aparecendo a questão do desenvolvimento provocado pelo café, interiorizando, principalmente agora, para o lado do Paraná, a questão da divisa dos dinheiros. Porque nós temos aí até esse momento concentrado a questão da riqueza no Sudeste, principalmente em Minas e São Paulo. E agora se expandindo o café para essa região do Paraná. Muito bem. Temos aí também a questão da revolta da vacina. Essa revolta da vacina, o importante dela é que ela vai criar novas condições de modernização dentro do Rio de Janeiro. E uma das principais coisas que vai acontecer nisso aí é esse movimento Bota Abaixo. Esse movimento Bota Abaixo, o que ele vai fazer? Ele vai principalmente fazer com que expulse as pessoas que estão morando agora próximo ao centro e jogar essas pessoas para as beiradas do Rio de Janeiro. Como não tem lugar para essas pessoas, elas vão começar a fazer suas casas próximas aos morros, vão subir os morros, o que vai originar o que a gente conhece hoje na atualidade pelas favelas do Rio de Janeiro. Então, essa questão aí desse período é importante demais e é bom saber que isso aí pode vir a ser cobrado, e eu tenho certeza que vai ser cobrado nas suas provas de Enem. Ok? Por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço.